Sempre podemos colocar algo a mais nos documentos nossos para que possamos chamar a atenção das pessoas através deles. Nesse momento, estudaremos os efeitos especiais como sublinhado, efeitos na fonte, a quebra de texto na célula e o mesclar célula. Sublinhar é passar um traço abaixo da letra. O Excel possui esses 4 tipos de sublinhar: simples duplo, contábil simples e contábil duplo. O contábil aqui é muito utilizado em razonetes, então perceba a diferença. O sublinhado normal, ele vai até o final do texto e o contábil ele vai até o final da célula. Outra observação, sublinhar não é colocar uma borda inferior. Isto não é sublinhar. Vamos colocar o sublinhado aqui para ver como é que funciona. Seleciono a célula, venho em fonte, este sublinhado eu tenho simples somente. E neste local, habilitando formatar célula pela fonte, aqui, neste local, eu encontro os 4 tipos de sublinhar. Seleciono e dou um OK. Estes são os efeitos da fonte. Vamos ver como é que eles funcionam. Metros ao quadrado. Eu digito M2, seleciono o número 2. No grupo de comandos para a fonte da página inicial, eu clico neste botãozinho para abrir o formatar célula. E nesse local aqui, efeitos para a fonte, sobre escrito. Aumento um pouco o tamanho da letra, dou um OK. Fórmula da água, H2O. Seleciono o número 2, que vai ficar abaixo, sub. Abro a formatação da célula no botãozinho, subscrito. Seleciono o tamanho da letra, OK. Na minha lista, eu quero marcar laranja como feita a compra, sem excluí-la. Mesma coisa, abro a formatar célula, taxado, e coloco um vermelho para dar um destaque. OK. Aplicando os efeitos em um número. Então vamos lá, 5 elevado a 8. 5, 8. Seguindo os procedimentos, seleciono, formatação da célula, sobre escrito e o tamanho da letra. OK. Clico fora. Não aceitou. Por que não aceitou? Porque eu digitei um número e os efeitos são para texto, para letra. Então eu vou modificar o número através dos grupos de opções para número aqui, nesse local, vou modificar para texto. Então agora não é um número, mas é um texto. Vamos lá. O Excel está lendo como texto. Fazendo a mesma configuração, dou um OK, clico fora. Agora ele aceitou. Então, eu tenho esse texto aqui numa célula e eu quero que ele fique exatamente dentro de uma célula só, bem organizado. Então, eu seleciono a sua célula, vou centralizar aqui em vertical e neste botão aqui eu vou colocar a quebra automática do texto. Então, quando o texto encontra o final da célula, ele quebra em várias linhas. Vou clicar 2 vezes aqui, para ele ampliar a célula. Vou clicar aqui para ampliar a linha. Para finalizar, eu vou usar o famoso justificar dos textos. Então, seleciono em alinhamento, neste botãozinho aqui, eu vou lá na formatação de células, alinhamento. Então, eu tenho aqui no horizontal mais opções aonde está o justificar. Lembrando que é aqui, controle de texto, eu também tenho a quebra. Então, por aqui e por aqui. Dou um OK. Perfeito o meu texto. Mesclar é transformar várias células em uma. Então, é o que eu posso fazer neste local. Notas bimestrais é o título desse conjunto de colunas, dessas 4. E ela está numa célula só. E nós temos células vazias ao lado. Então, eu seleciono, venho neste botão aqui no grupo de opções para alinhamento. Clico, ele mescla e centraliza. Ele transforma as várias em uma. Aqui eu também posso fazer, seleciono o aluno para baixo e vou mesclar as 2 células. Outra maneira de executar é assim, seleciono, venho em alinhamento neste local aqui. Em alinhamento no controle do texto, eu mesclo. Para centralizar, eu venho e coloco horizontal centralizado. OK. Bem melhor a minha tabela. Só relembrando o que vimos nesta aula, sublinhar, efeitos para texto,
os efeitos de texto num número, o controle de texto e acabamos de ver o mesclar. Em qualquer trabalho que executamos, existem muitas informações, e administrar essas informações sempre são os grandes desafios para as tecnologias. No Excel temos muitas vezes planilhas cheias de dados, ficando muito difícil localizar alguma informação quando precisamos. Agora vamos estudar como fazer uma procura de informações em múltiplas planilhas ao mesmo tempo. Como eu devo preparar as minhas planilhas com as informações que eu tenho no meu banco de dados de informações? Então, nós temos que preparar da seguinte forma. A planilha 1 será a planilha de pesquisa, contendo estas informações. Então, um local onde eu vou digitar o nome e aqui um local onde eu vou colocar as fórmulas de busca para localizar o setor e em qual planilha este nome está registrado. Aqui nós temos essas informações de planilhas. Em quais planilhas eu contenho informações? No caso, na planilha 2 e planilha 3. Elas vão servir de referência para as fórmulas que eu vou inserir aqui para localizar o setor e local. Na sequência, na planilha 2 e na planilha 3 é o local das informações. E para este exemplo, elas vão estar organizadas desta forma, com nome e setor. A planilha 3 também. A única regra é que uma informação que está na planilha 2, ela não se repete na planilha 3. Perfeito. A partir daí você pode executar as suas buscas. Por exemplo, eu quero saber Luiz. Dando um Enter, ele é do setor de marketing e está na planilha 2. Vamos então agora identificar a fórmula que nós usamos para localizar o setor e local a partir de um nome que nós inserimos. É o que ocorre aqui. Luiz, então, ele localizou no setor de marketing da planilha 2. A planilha ela tem como referência essas informações básicas, que são as planilhas onde eu tenho informações, planilha 2 e planilha 3, e montadas desta maneira. A fórmula para localizar o setor é aqui, uma fórmula matricial. Eu copiei esta fórmula aqui neste local, para que você possa pausar o vídeo e copiar a fórmula e testar na sua casa. Observem que essas são as funções auxiliares que nós usamos para constituir a função de procura na vertical. Função indireto, função conte.c, a função corresp, a função índice e novamente indireto. Em resumo, essas funções elas pegam o nome e, baseado na planilha, elas fazem testes, localizando a informação e trazendo uma resposta. A função proc, então, ela finaliza indicando a coluna que eu quero ou a informação que eu quero que seja visível. No caso, mostrando aqui como coluna 2, neste local, que é a coluna do setor correspondente ao nome pesquisado. Aqui a função C, ela é uma função que vai eliminar o erro quando nós temos, aqui no caso do nome, um valor vazio. Percebam que aqui nós temos um erro e com a função C nós adaptamos o erro para que nós temos uma imagem mais agradável, de um tracinho. Então ela testa, se é vazio, ela coloca um tracinho. Se não for vazio, ela executa o proc. Como colocando aqui, por exemplo, Adriana, vai localizar o setor de marketing na planilha 3. Vamos verificar a fórmula que pesquisa nessas múltiplas planilhas. Então, digitando Adriana, ele está pesquisando se existe uma Adriana na planilha 2 ou na planilha 3. Encontrando, ele traz o resultado para setor e para local. Aqui nós temos a fórmula que está localizando o setor. É a fórmula utilizada nesse local, uma fórmula matricial. Ela está colocada aqui para que você possa pausar o vídeo e testar no seu computador. Lembrando só que as planilhas devem estar montadas iguais. Planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Aqui nós temos as funções
auxiliares que foram usadas para termos sucesso na busca. Aqui, com a função índice e função count.c, nós estamos verificando se o nome aparece ou não em uma das planilhas nas quais desejamos efetuar a procura. Então, a função indireto vai verificar esta informação se é um índice indireto de uma planilha. E aqui vai verificar a existência do nome e em quais planilhas nós temos o valor verdadeiro ou falso. A função correspondente aqui vai identificar em qual linha da matriz encontra-se o valor verdadeiro. No caso, se existe uma Adriana, ela pertence a qual planilha? Então, as duas funções anteriores retornam na planilha 1 verdadeiro ou falso, na planilha 2 aqui verdadeiro ou falso. Então agora a função correspondente está verificando em qual aparece verdadeiro. Então ele está dizendo que é na linha 2, aqui na planilha 2, que nós temos um valor verdadeiro. A função índice aqui faz o seguinte, pega esse número 2 e aqui, desta lista, ele retorna o segundo valor. Se fosse a Adriana estivesse na primeira planilha, aqui apareceria 1 e aqui também retornaria a planilha 2, que é o primeiro nome da lista. Até aqui, nós conseguimos responder o local. Essas funções estão uma dentro da outra e o resultado de uma influencia no resultado da outra. A partir daqui, nós estamos procurando verificar a posição e qual nome corresponde à minha busca. Então aqui nós vimos que ele está, através de indireto, verificando que o nome é Adriana. E finaliza com a função proc, localizando aqui nesse local a segunda coluna daquele nome Adriana. Adriana, então, é o nome e a segunda coluna é o setor. Então, esse local aqui é o resultado da função proc. Por isso que aparece aqui marketing. Eu tenho que dar um Ctrl Shift Enter porque é uma função matricial. Ele coloca as chaves. Perfeito, ó. Marketing, que é a segunda coluna da linha Adriana. E aqui a função C, então, para que não apareça o valor em branco ou erro de fórmula. Nesse caso aqui, como aparece nesses locais. Ele aparece o traço. Esse é o objetivo da função C. Vamos colocar Adriana novamente, ele volta a localizar. Eu quero clicar neste local onde aparece a planilha onde o registro está inserido, na planilha 3. Percebo que este resultado é o mesmo desta posição. Então esta é a sequência. Então eu vou com uma função indireto, depois uma função count.c, a função correspondente e índice. Eu consigo localizar a planilha. A partir daí, as funções são para localizar o setor. Então, clicando aqui, eu percebo que é uma repetição da função. Basicamente, essa etapa, daqui até esta posição aqui. Perfeito? Então, você pode montar uma planilha muito interessante, por exemplo, se você tiver um controle de estoque com peças diferentes numa planilha e em outra. Os cálculos estão ligados diretamente aos números e as datas no Excel são registradas como números. E o que vemos normalmente é só uma aparência para entendermos esse tipo de valor quando colocamos nas planilhas. Nesta aula vamos entender como estão organizados os números de série das datas e como utilizá-los. Como funcionam os números de série das datas no Excel, então? Vou digitar aqui uma data qualquer. Percebam que é desta forma que nós usamos digitar as datas, por convenções sociais, o dia, mês e ano. Clicando nesta célula e vindo aqui na guia Página Inicial e observando aqui o grupo de comandos para número, eu observo que ele está aqui definido como data, já pelo Excel. Abrindo e mudando para número, eu visualizo um número, a data, o número que é aquela data.
Clicando ao lado aqui, colocando novamente a mesma data, nós podemos entender o seguinte, que este texto é uma legenda, é uma aparência para este número. Este número é difícil de ler e interpretar e nos situar. Por convenções sociais, esta aparência é mais amigável, eu consigo entender melhor. Então é assim que o Excel faz. Ele registra a data como um valor, mas exibe para nós através de um formato, através de uma aparência. Existem dois sistemas numéricos de série usados pelo Excel para registro das datas. Os dois sistemas, nós temos aqui a definição deles, para entendermos melhor. O Excel aceita dois sistemas de datas, o sistema de datas 1900 e 1904. O sistema de data padrão do Microsoft Excel para o Windows é o 1900. E o sistema de data padrão para Microsoft Excel instalado, usado em computadores Macintosh é o 1904. Nesta tabela podemos entender melhor os dois sistemas. O 1900 ele tem como valor inicial o número 1 e ele representa 1º de janeiro de 1900. E como valor final ele tem 2.958.465 e representa o último dia do ano 9.999. Aqui o sistema 1904, então, também começa como número 1, mas representa o dia 2 do ano 1904, 2 de janeiro de 1904. Aqui nós temos o valor final em 31 de dezembro de 9.999. Então, há uma pequena diferença no valor final dos dois sistemas e o que representa o número 1, qual a data que eles representam. Como nós estamos usando o Windows, nós estamos usando então o sistema 1900. Se eu colocar aqui 1 e aqui colocar aquele valor, 2.958.465, selecionar esses dois números, ele visualiza como número e eu vou mudar aqui para a data. Olhem só, exatamente 1 de 1 de 900 e 31 de 12 de 9.999. Então, os dois sistemas usados e qualquer valor neste intervalo de número, então vamos lá, deixa eu voltar aqui, para número, tirar as casas decimais, qualquer valor que esteja nesse intervalo de 1 até esse é uma data. Então vamos colocar aqui, por exemplo, assim, que data será esse número? Então, seleciono, venho e coloco no formato de data. Olha só, 2 de 12 de 2024. Ok, vamos usar agora uma função que aplica este número de série. Tentar ver um exemplo. Então, eu vou pegar aqui a nossa data, vamos pegar aqui 28 de 5 de 2011. Digamos que esta data é a data atual. Eu colocando aqui igual e usando data M. Data M retorna o número de série da data, que é o número indicado de meses antes ou depois da data inicial. Então eu vou pegar o data M, vou dar um tab e ele pede qual é a data inicial. Eu vou selecionar esta data. Perfeito. Ponto e vírgula. Seguindo aqui a minha legenda, então eu tenho a data inicial e ele quer que eu diga agora quantos meses, a quantidade de meses após essa data. Então eu vou colocar 0. Colocando 0, ele vai mostrar o número de série da própria data. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Então, este número é o número desta data. Vamos verificar? Então, eu seleciono aqui, venho em número aqui da guia inicial, ele está visualizando como data e vou colocar para número. Vou tirar as casas decimais, percebo que é o mesmo valor. Então, confere que ele está localizando, a função DataM está localizando o número de série da própria data. Quando eu coloco 0 aqui.
Se eu modificar, por exemplo, colocar 2, eu vou dar Enter, ele vai encontrar um número de série. Eu vou selecionar este número de série, embora com fórmula, venho em número e vou colocar como data abreviada. Olha só que interessante. Como eu coloquei 2 aqui na fórmula, ele mostra a data, o número de série, justamente 2 meses após esta data inicial. Então, ó, 25/8, 25/9, 25/10. É muito importante você saber interpretar as datas e entender como o Excel trata as datas, estar bem preparado, porque pode ser uma questão de concursos. O Excel é de fato um padrão para quem usa planilhas de cálculo. Ele foi desenvolvido pela Microsoft e é distribuído num pacote de programa chamado Office. O CADGuru quer agora ajudar você a dominar esse programa. Iniciamos os estudos conhecendo o ambiente do programa, as guias de comando, a área da planilha e a barra de fórmulas. Guias e grupos de comandos. Quando nós abrimos o Excel, nós temos esta visualização da janela do programa. Na parte superior, nós temos aqui essas orelhinhas. Quando nós passamos o mouse, ele destaca, nós chamamos de guias. Então, são as guias do menu. Quando você seleciona uma guia, dentro da guia nós temos essas divisões aqui, ó, agrupadas em um nome. Nós chamamos de grupo de comando. Grupo de comando para fonte, grupo de comando para alinhamento. Dentro do grupo de comando, nós temos o comando que, através de botões, caixas de listagens, que é um atalho para o comando. Então, vamos ver agora a composição de uma planilha. A planilha ela é composta por colunas, linhas e células. Tá? Além disso, nós temos os títulos de colunas aqui com as letras do alfabeto. Temos os títulos de linhas aqui com os números inteiros naturais. E abaixo nós temos aqui as guias das planilhas, para que possamos organizar e administrar as planilhas e navegar entre elas. Ok? Então, uma célula ela é o encontro de uma coluna com uma linha. Tá ok? Clicando aqui no teclado Ctrl setinha para baixo, eu vou até a última linha e consigo visualizar aqui o tamanho da planilha. Ctrl setinha para cima eu retorno, Ctrl setinha para a direita eu vou até a última coluna, visualizando aqui todo o tamanho de coluna. Ctrl setinha para, clicando aqui, Ctrl setinha para a esquerda eu retorno ao início. Tá ok? Então, todo este é o ambiente da planilha. A barra de acesso rápido. O que é? Observando a nossa janela do Excel, nós vamos notar aqui no canto esquerdo superior uma barra. Esta é a barra de acesso rápido. Então, ela permite com que nós tenhamos, de forma bem rápida, acesso a alguns recursos. Se nós notarmos no menu Arquivo alguns comandos de gestão do arquivo, abrir o arquivo, salvar e imprimir, eu posso incluir principalmente esses comandos aqui na barra, através deste botão. Então, clicando nele, eu tenho uma lista. Por exemplo, eu vou habilitar aqui o abrir. Ó, perceba que ele abriu o botãozinho. Clicando, ele aciona o comando abrir arquivo. Então, é para isto que serve a barra de acesso rápido. Vamos estudar agora a caixa de nome. Quando nós clicamos na planilha num determinado local, nos títulos das colunas, eu tenho um destaque para aquele local. Então, destaque para a coluna e no título da linha, um destaque para a linha. E eu observo aqui neste local que ele coloca justamente o G da coluna e o 10 da linha. Então, este local é a caixa de nome. Passando o mouse, como você pode observar, ele traz a legenda. Tá ok? Então, selecionando uma determinada região aqui, até vou colocar um sombreamento para destacar a região, vindo na caixa de nome, você nomeando esta região,
ele vai identificar como tabela. Sempre que você selecionar esse local, ele se refere à tabela. Se eu clicar no fora, vir na caixa de nome e escolher tabela, ele seleciona também a mesma região. Como usar a barra de fórmulas? Eu vou eliminar esta região. Ok, a barra de fórmulas é esta barra que está aqui ao lado. Tá? Então funciona assim. Quando eu digito um texto, percebam que aqui na barra de fórmula aparece o mesmo texto. Para inserir este texto, eu posso utilizar este botão, ó, inserir. O que aconteceu? Ele aceitou aquele conteúdo na célula. Clicando aqui, digitando um outro texto, eu vou colocar texto 2. Eu posso também dar um Enter. Ok? Se eu colocar aqui um texto e eu me arrepender, não quiser, eu posso usar o cancelar. Tá? O FX que aparece aqui é para inserção de fórmulas, para executar cálculos. Estaremos estudando mais adiante. A barra de status é esta daqui, ó, tá? Ela dá uma situação do programa. Então, atualmente, o programa está pronto e está com um lock ativo. Dando o botão direito, aqui na barra de status, eu tenho aqui os recursos que estão habilitados. Tá? Então, eu posso desabilitar desta forma. Tá ok? Então, pode ver o numlock não aparece mais. Ou retornando e habilitando eles, clicando novamente. Então, eu vou habilitar aqui média, contagem, máximo, mínimo, soma. Ok. Então, para mim verificar lá a situação da barra de status, ó, selecionei o texto, ó, numlock e contagem 2. Vou dar um delete aqui e vou jogar uns números aleatórios na planilha. Selecionando esses números, olha o que ocorre. Ó, média, contagem, mínimo, máximo e soma. Tá? Então, uma das aplicações da barra de status. Então, este é o Excel. Continue com a gente nas próximas aulas que vamos começar a estudar o seu funcionamento, as suas funções, os seus comandos. Quando nós deixamos uma célula em branco, muitas vezes estamos confundindo com um valor zero. E o valor zero é diferente de uma célula em branco. E o cálculo pode estar errado. Vamos agora estudar a função célula vazia. No exemplo aqui nós temos uma compra de produtos com o acréscimo do imposto sobre mercadorias comercializadas, o ICMS. O ICMS é calculado a partir de uma alíquota por estados. Vejam bem, se eu deletar a alíquota, deixar a célula vazia, aqui no campo ICMS nós temos valores em brancos e não é considerado zeros e não é acrescentado nada de valor, não é agregado nada de valor ao total. Eu posso cometer um erro, que pode ser uma falha humana. Se for uma alíquota zero, se não existir, então a pessoa conscientemente vai digitar zero. Ok? Mas deixar em branco pode ser que a pessoa esqueceu de preencher. Perfeito. Então, o que ocorre? Nós vamos modificar aqui a fórmula do ICMS para que verifique se aqui em cima está vazio ou não. Como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos clicar aqui, vou apagar a fórmula do cálculo do ICMS e vamos testar, colocar uma função de teste, que é a função C. Ao abrir parênteses, então ele pede aqui o teste lógico. O teste lógico, então, é a verificação se a célula é vazia ou não. Como que eu faço isso? Eu vou inserir a função célula vazia. Então eu coloco ele apresenta uma lista de tipos de funções e temos aqui a vazia. Ó. Verifica se a referência está sendo feita a uma célula vazia e retorna verdadeiro ou falso. Então, célula vazia, tá? Vou escolher aqui. Ao abrir parênteses, qual é a célula que pode estar vazia ou não? Esta daqui. Fecho o parênteses. Perfeito. Meu teste do C com célula vazia está feito.
coloco o ponto e vírgula e venho para o valor verdadeiro. Se célula vazia retornar verdadeiro, a célula está vazia realmente, então o C agora, depois do ponto e vírgula, vai colocar uma mensagem. Então, como é texto, eu abro aspas e coloco alíquota, desculpa, alíquota inválida. Fecho aspas e coloco ponto e vírgula. Se a função célula vazia retornar falso, possui um valor, aí ela coloca falso, então a função C pega o falso do célula vazia e vem aqui atrás e dá este retorno. Que retorno? O cálculo. Então ele pega o valor unitário vezes a quantidade, então eu tenho que pôr isto no parênteses, e vezes a alíquota do ICMS. Fecho parênteses, antes de dar Enter, como eu quero copiar aqui para as outras fórmulas, para as outras linhas, e a alíquota é um ponto fixo, então eu vou tornar absoluto, colocando na frente do G4 o dólar, e aqui no final da minha função também. Perfeito, então agora eu posso dar Enter, visualizo o resultado e posso copiar. Então agora, corretamente, ele está verificando que é uma alíquota inválida. Se eu colocar zero, ele calcula corretamente. Não existe alíquota, zero. Diferente de deixar em branco, que pode ser um esquecimento. E se você colocar um valor correto, uma alíquota, ele calcula então. Esta função é célula vazia, usada com a função C. Ela pode ser usada com outras funções e você deve exercitar para aprender bem como montar esta fórmula. Em nossas planilhas mais complexas, é importante verificarmos a consistência dos valores, se há erros nos cálculos. Agora vamos estudar as características da função erros. Vamos entender então a função erros. A função erros, no plural, porque ele verifica se o valor de uma célula é algum desses erros aqui, todos eles. Esses erros, na aula 1.2, nós estudamos em detalhe por que ocorre cada um dos erros. Então, a função erros vai retornar verdadeiro se em uma célula eu tiver algum desses erros. E vai retornar falso se naquela célula não tiver um valor que não seja algum desses erros. Vamos ver o exemplo aqui. Então, nós temos dois tipos de erro que está na categoria do erros, que é a divisão por zero, aqui o primeiro, e aqui uma fórmula, uma função escrita com o nome errado, então ele apresenta este erro. Aqui, então, nós vemos a divisão ali por zero, e aqui, sumou, escrito de forma incorreta. A função erros configurada aqui está verificando se o conteúdo do F5 é um erro. Então, como aparece aqui div, é um erro, então ele mostra como verdadeiro. Se eu corrigir a divisão, tirando zero, por exemplo, colocando 2, ele consegue executar o cálculo corretamente, não é mais um erro. Então, a função pergunta, é um erro? Não, então falso. É assim que funciona a função erros. Agora vamos estudar um modelo da função C com a função erros, numa aplicação mais direta. Então, clicando aqui na planilha 3, eu tenho o cálculo de produtos de uma venda, pode ser, quantidades aqui e os valores unitários, e mais o cálculo do ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias Comercializadas, tá? Para chegar ao valor final do produto ou da compra. Perceba o seguinte, que eu tenho uma alíquota aqui que participa do cálculo. Se eu deletar essa alíquota, ocorre um erro nas fórmulas. Aqui, então, eu tenho uma mensagem já clara, a alíquota é inválida, e aqui eu tenho um erro desconhecido para o usuário, um erro padrão do Excel. E esse erro pode ser estranho para quem vai solucionar o problema ou tentar entender a planilha. Clicando no plano 2, aqui o mesmo modelo, se eu apagar a alíquota, o erro já é diferente. É o mesmo erro, só que mais compreensível. Então, eu tenho a alíquota inválida, já está remetendo aqui para cima, no local da alíquota, e aqui um erro no cálculo. Então, é diferente
você ler aqui na planilha 3 um valor com alguns símbolos. É mais difícil de interpretar. No plano 2, eu sei, alguma coisa saiu errada no cálculo. Ok? Então, é assim que nós vamos aplicar a função erros. Vendo como foi montada a fórmula, então nós temos aqui a função C, que vai fazer um teste lógico. Se o teste for verdadeiro, ele traz um resultado, ele apresenta um resultado, e se for falso, ele apresenta outro resultado. No teste lógico da função C, eu incluí aqui a função erros. A função erros, então, ela pergunta se o cálculo do total, que é unitário vezes quantidade mais o ICMS, se esse cálculo ele retorna um erro, ele retorna valor que você viu na planilha 3? Sim, retorna. Se retornar, ao invés de mostrar valor, então a função C pega o resultado do erros e joga aqui no verdadeiro, erro de cálculo. Se não retornar um erro, se ele conseguir calcular, então a função C vai calcular. Então o erros mostraria falso. Se for falso, para o C ele cai aqui e executa o cálculo então normalmente. Então é assim que está programado a função C com a função erros como teste lógico aqui. Para fixar melhor o funcionamento da função C com a função erros, nós vamos montar a fórmula então. Vejam bem que ele está aparecendo valor. Eu não quero que apareça valor. Então, o que eu faço? Eu vou clicar no mesmo local e vou apagar aqui o cálculo básico do total. E vou começar, então, função C, abro parênteses, e agora eu vou começar a função erros. Então, eu tenho aqui uma legenda, eu seleciono o valor e dou um Tab, ele abre parênteses. Então, agora eu estou perguntando, é erro o que está dentro do parênteses? O que está dentro do parênteses? Então, eu vou abrir aqui novamente um parênteses, porque eu vou executar um cálculo. Então, eu vou multiplicar aqui valor unitário vezes quantidade, isso dentro do parênteses. Esse resultado eu quero somar mais a alíquota do ICMS. Então, eu estou perguntando se tudo isso é um erro. Se for erro, o erros mostra verdadeiro. Se for verdadeiro, então eu vou colocar um ponto e vírgula e agora eu retorno para a função C. Se for verdadeiro, então o erros vai mostrar verdadeiro. Então, se mostrar verdadeiro, ele vai cair aqui a função C. Então, erro no cálculo. Tá? Como é um texto, eu tenho que pôr aspas e ponto e vírgula. Agora, na legenda está perguntando, e se for falso? Então, se o erros dizer assim, não é um erro, está conseguindo calcular, falso. Então, o que ele faz? Ele executa o cálculo para mostrar corretamente. Então, eu tenho que repetir aqui o cálculo final. Então, entre parênteses, a multiplicação e mais o ICMS. Então, se tudo ocorrer bem, ele vai cair aqui, né, e executar o cálculo. Então, antes de dar o Enter, só para repetir. C é um erro. O cálculo verdadeiro é um erro. Então, ele, em vez de mostrar valor, que está mostrando aqui, ele vai mostrar o texto. Erro no cálculo. Agora, se o erro dizer assim, falso, ele não calcula. Você tem que lembrar que aqui ele não calcula. É um teste do erros e o erros mostra falso. Para o C, o falso do erros vai cair aqui atrás, no cálculo verdadeiro. É esse local aqui que calcula. Perfeito. Então, eu vou dar Enter. Ó, em vez de mostrar valor, então ele mostrou erro no cálculo. Vamos copiar aqui. Perfeito. Então, jogando a alíquota, vamos ver. Calculou corretamente. Apresentei aqui para vocês a função erros e uma aplicação junto com a função C. Então, a função erros normalmente vai estar assim participando de outras funções, justamente porque ela identifica se há um erro ou não em uma determinada célula. Muitas vezes temos dificuldades em identificar por que ocorre um erro no cálculo, pela quantidade de informações envolvidas ou pelo tamanho da planilha.
Podemos prever alguns erros ou tipos incorretos de dados nos cálculos. Agora vamos estudar as funções eTexto e eNúmero. Ok, eu vou pegar aqui e vou apagar então o nosso cálculo de total. Perfeito. E vou fazer novamente. Então, igual, o que é total? Total, então, abre parênteses, valor unitário aqui, vezes a quantidade, fecho parênteses, mais o meu ICMS. Enter. Perfeito. E agora eu posso copiar para as outras. Se eu der um delete aqui na alíquota, olha o que ocorre. Aparece valor. Por que aparece o valor? Porque como vocês viram no cálculo, eu estou multiplicando o valor unitário com quantidade e o resultado eu somo com esse valor. Então eu estou somando um número com texto e é por isso que aparece valor. Então eu preciso verificar se aqui tem texto ou não antes de calcular. É o que nós vamos fazer. Então percebam que eu vou trabalhar sempre aqui na barra de fórmulas para ser mais visível, mas vocês podem trabalhar diretamente na célula. Então eu vou apagar o cálculo e vou fazer um teste, sempre com a função C. Abro parênteses e aqui eu vou utilizar o eTexto. Então eu inicio com e procuro aqui o eTexto. O eTexto está aqui. Como você pode verificar aqui na legenda, ele verifica se um valor é texto e retorna verdadeiro ou falso. Vou dar um Tab para selecionar a função e vou clicar aqui. Então, ele está perguntando, o conteúdo que está nesse local é um texto? Ele vai dizer verdadeiro porque é um texto. Dizendo verdadeiro, eu volto para a função C e vou colocar a resposta. A resposta do C é assim, erro no cálculo. Ou posso colocar assim, alíquota ICMS errado ou ausente. Vou colocar assim, ICMS errado. Então, se for um texto, se for verdade aqui, um texto então, possui um erro. Ponto e vírgula. Agora, se aqui tiver um número, então ele vai dizer, é texto? Não, falso. Aí ele vai executar o cálculo. Então, aqui eu coloco a fórmula do total. Esse vezes este, fecho parênteses, mais o ICMS. E fecho parênteses do C. Dou um Enter. Olha só o que acontece. Ó. ICMS errado. Ele não aparece valor. É mais fácil de entender. Vou copiar para as outras fórmulas. Olha só. Se eu colocar aqui a alíquota, ele calcula corretamente. E se eu colocar zero, ele também calcula corretamente. E se eu deletar, ele mostra que possui um erro no local. Ok, eu fiz um teste verificando se o conteúdo da coluna ICMS era texto. Se fosse texto, então eu colocava como ICMS errado. E se não for, eu executava um cálculo. Então agora eu vou fazer o seguinte. Essa célula aqui ela pode conter dois valores, textos e números. Então agora, ao invés de testar se é o texto, eu vou apagar aqui e vou executar o teste se é número. Então vamos lá, clicando aqui, vindo na barra de fórmulas, vou digitar igual e vou iniciar a função C. Abro parênteses e vou fazer o teste lógico. Inicio a função e tenho várias funções aqui que é um conjunto de funções Você pode testar as outras funções que eu não mostrei para você ainda. Eu vou utilizar essa daqui, que é a eNúmero agora. A eNúmero, então, verifica se um valor é número e retorna verdadeiro se for número. Se não for número, retorna falso. Então, perfeito. Então, vou dar um Tab para aceitar e vou verificar, então, se o valor que está aqui é um número. Fecho parênteses. Continuando a minha função C, se o valor for número, ele faz verdadeiro. Se for verdadeiro, o C faz o quê? O C vai executar um cálculo, que é o cálculo do total. Valor unitário vezes quantidade, fecha parênteses, mais o número que estiver aqui na alíquota. Perfeito. Ponto e vírgula.
Agora, se não for o número aqui, o é número for um texto, como está agora, a alíquota, então o que, que acontece? Eu vou informar que o ICMS, maiúsculo, né, ICMS, está errado. Ok? Entre aspas, porque é texto, fecho o parênteses do C e dou um Enter. Então perceba que eu tenho o mesmo resultado. Ó, ICMS errado, porque aqui eu tenho texto. Se eu jogar aqui valores, então 0%, ele calcula 0% de ICMS e executa o cálculo. 7%, perfeito. Então com E número eu também posso testar a mesma situação. São mais duas ferramentas para verificar a consistência das informações nas células para os cálculos e você deve treinar bastante para montar estas fórmulas. Sempre cometemos erros quando estamos usando o Excel, erros nas nossas fórmulas, e é muito importante entender como esse erro aconteceu. Vamos estudar nesta aula os principais tipos de erros que podem ocorrer quando colocamos nossas fórmulas e funções. Vamos entender esse nosso primeiro erro aqui, que é o não disponível. Eu vou utilizar para compreender este erro a função proc. Então vamos lá, igual, e vou colocar a função proc e abro parênteses. A função proc vai procurar um determinado valor, uma referência. Então eu vou colocar aqui na B2, que está em branco. Ponto e vírgula. Esse valor da B2 eu vou procurar aonde? Eu vou procurar aqui, nessa lista. Perfeito. Ponto e vírgula. Se encontrar um valor igual, o que ele vai retornar? O que ele vai mostrar? O número da conta. Então, preenchi a função proc simples e dou um Enter. Percebo que ele colocou aqui não disponível, porque na B2 está vazio, não existe o critério. Então agora eu vou colocar, eu quero que ele procure André da Silva. Deixa eu corrigir aqui. Então, quando eu der Enter, ele localiza então o número da conta que exatamente é do André da Silva. Ok? Então, este é o erro. Ó. O ND significa não disponível quando nós temos numa fórmula, num cálculo, uma referência e falta o valor para completar aquela fórmula, aquela conta. Agora vamos entender o nosso erro chamado valor. Então, quando que acontece? Acontece esse erro quando nós incluímos no nosso cálculo valores com tipos, com características diferentes. Vou dar um exemplo bem simples. Eu vou tentar somar aqui um número com um texto. Vamos ver? Igual. Então, este mais este. Enter. Olha só. Valor. Então, eu tenho uma informação, um dado do tipo texto que eu tentei somar com uma informação do tipo numérico. Então, não é compatível um valor com o outro. Por isso que ele aparece valor. Perfeito. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui para fazer um igual. Vou somar a célula A2, que está vazia, mais o saldo aqui do André. E vou dar um Enter. Perfeito. Então, ele somou aqui. Se eu jogar aqui, por exemplo, 1000, ele vai aqui para 4000. Perfeito. Digamos que acidentalmente eu peguei o 1000 aqui, o A2, vim aqui no excluir e excluí a célula. Olha só o erro que aconteceu, erro de referência. Eu eliminei a célula e na minha planilha houve um movimento da direita para a esquerda, substituindo a célula original. Então ele perdeu a referência para o cálculo. Só para entender melhor o que aconteceu aqui com referência, aqui na célula A2, onde eu executei uma exclusão, eu vou colocar o número 3, e no B2 eu vou colocar o número 4. Então, selecionando o A2 como fiz anteriormente, venho aqui em células e excluir célula. Aqui nesta janela, eu administro a minha exclusão, deslocando as outras células para a esquerda. Então, ele faz esse movimento, ele empurra para frente. Né? Vou dar um OK. Olha só o que ocorreu. Então, ele excluiu o 3 e pegou o 4 e
colocou no lugar dela. Então, por isso que a fórmula aqui perdeu a referência. Este outro erro aqui, div barra zero, é um erro tradicional até da matemática. Então, eu pego um valor qualquer e vou dividir por zero. Aqui está o nosso erro. Nós estamos infringindo uma lei da matemática. Não se pode dividir um valor por zero, né? Então, aí o Excel representa o erro desta forma. Uma divisão feita por zero. Ok. Aqui, no erro num, nós temos então uma situação aqui bem específica para representar este erro. Então, como o num ele aparece quando nós temos números inválidos, que o Excel não consegue interpretar ou não consegue exemplificar ou mostrar para nós. O caso mais específico, então, é quando eu pego um número grande, por exemplo, e elevo a uma potência, um valor grande também de potência. Observe. Então, eu elevei aqui essa primeira parte, um número enorme, elevado a essa potência. Olha quantas vezes tem que multiplicar ele com ele mesmo. Então, não é possível e o Excel representa esse erro, entre aspas, desta forma. Se eu colocar uma divisão aqui, então, o que ocorre? Então, ele consegue representar, vamos ver, vamos dar um Enter aqui. Então, ele consegue representar o valor, né? Deixa eu aumentar mais aqui. Então, agora, olha, ele consegue representar com um número científico. Tá? Agora, se for potência, ele já não consegue representar e mostra como erro numérico. Agora, nós vamos entender esse erro que aparece nome. Esse erro ocorre principalmente quando eu escrevo a minha função errada. Então, por exemplo, vou fazer de maneira bem simples. Igual, somo, abre parênteses, e vou colocar aqui, somar esses valores. Como se eu quisesse a soma dos saldos. Enter. Então, ele dá um erro de nome. Porque não é somo, né, como nós vemos aqui na barra de fórmulas. É soma. Então, colocando corretamente, ele vai executar certo. E errando, então, ele vai mostrar o erro, que é um erro de escrita, um erro de sintaxe da função. O erro nulo, utilizando aqui a soma, eu tenho que pegar um intervalo. Então, eu vou pegar aqui, pode ser o saldo, e vou dar um espaço e vou pegar um outro espaço aqui, um outro intervalo que não tem conexão com aquele outro, não é sequencial, né? Ele está à distância e eu não coloquei nenhum símbolo para diferenciar. Então eu dou Enter, ele dá nulo. Por quê? Porque ele não consegue referenciar as duas. Se eu colocar aqui no meio entre as duas um ponto e vírgula, aí ele consegue calcular, porque ele pega uma parte, ponto e vírgula, a outra. Mas se eu tirar o ponto e vírgula colocando um espaço, ele entende como uma referência direta e não tem lógica para o cálculo. Então, por isso que ele coloca como valor nulo. Agora, após entender a leitura, quando o Excel apresenta essa lista de erros, compreendemos o porquê que eles ocorrem, fica fácil para você corrigir erros em planilhas e em planilhas com conteúdos muito importantes.